Estão empatados tecnicamente. Aqui, Esperidião. Esperidião, Jorginho, Décio, e aqui estão todos empatados. E o Moisés na frente em Criciúma, mantendo a liderança em Criciúma. Agora, um dado interessante na pesquisa aqui é a folha seguinte. Passa para frente, Arthur. Olha o comparativo. O comparativo nas pesquisas de maio, julho, agosto e setembro. Moisés está aqui. Então, o Moisés, que é a primeira faixa, o roxo lá em cima, o Moisés começou com 26,7, foi a 33,2 de Criciúma, baixou para 30,7 e agora baixou para 26. Então, o Moisés continua na liderança, mas baixou. Ele chegou a ter 33,2, ele caiu agora para 26. Quem está em segundo é o Esperidião. O Esperidião teve 12, foi a 21, foi a 23 e caiu para 19. Uhum. Ele está vice, mas ele já teve 23 e tem 19. Então, quem subiu? Quem subiu foi o Jorginho Melo, que na pesquisa passada teve 7,7 e agora foi a 18,3. O Jorginho já teve 17, caiu para 13, caiu para 7,7. E agora voltou a 18,3. Olha a subida que fez o Jorginho. Quem subiu também? O Jean Loureiro, que tinha 4,7, foi a 14,2. Subiu também o Décio Lima, tinha 6% das intenções de voto, foi a 15% das intenções de voto. Então, subiram bem nessa pesquisa o Jorginho, o Jean e o Décio Lima. Subiram bem. Ou seja, o segundo lugar aqui embolado. O Moisés na liderança, mas o Moisés é a terceira pesquisa de julho, pesquisa de agosto, pesquisa de setembro, que ele cai. Ele tinha 33,2, a segunda pesquisa seguida que ele cai, né? Ele caiu em agosto, ele caiu em setembro. O melhor rendimento dele foi em julho, né? O melhor rendimento dele foi em julho, 33,2. Depois, quando fecharam as alianças, as composições, e começou a campanha na televisão, aí ele baixou para 30 e agora baixou para 26. Quero ouvir sobre isso. Repetindo, essa é uma pesquisa, intenção de voto, eleitor de Criciúma. Pesquisa feita no município de Criciúma. Fala, Maiga. Adelor, a mesma regra que eu usei para presidente, né? A gente não pode subestimar quem está no cargo. Acho que o Carlos Moisés é um nome natural que a gente pode imaginar para um possível segundo turno. Deve brigar por isso, tem que brigar por isso pela sua história, né? Precisa querer isso. Mas qualquer outros desses três nomes que a gente tem aqui, tranquilamente podem ocupar esse espaço. É efeito da campanha de TV, de rádio, de internet, enfim, da militância, é efeito disso, né? Não tenho dúvida. Acho que a gente observa muitas pontas soltas, por exemplo, né, ainda na campanha do Carlos Moisés. Acho que ele tem um resultado positivo para quem está com alguns problemas de campanha. Né? Embora a gente saiba que todos os partidos hoje, Adelor, seja o MDB, seja o próprio PL, seja o PSD, enfim, todos os partidos estão um pouquinho divididos, né? O MDB eu acho que foi o que mais demonstrou isso, mais publicizou, que a gente mais acompanhou de repente. Mas todos os partidos estão, né, meio fatiados, digamos assim. E o MDB é um desses partidos. Acho que o Moisés ainda tem a comemorar. Esse resultado é bom para ele, haja visto o que tem acontecido em outras pesquisas e tudo mais. Mantém a liderança dele, é a obrigação dele manter a liderança aqui no Sul, que é a região dele, né? Mas eu acho que ele comemora esse resultado, viu? Embora seja preocupante, né? Não é um resultado para ficar tranquilo, para dormir bem, para ficar, né? Mas eu acho que poderia ser um pouquinho pior. O governador Moisés, ele caiu, mas ele se segura, né? Ele vem se segurando. Ele não tem o Bolsonaro para se ligar, para ser impulsionado pelo, né, para colar, e ele também não tem o Lula para colar. Ele está a âncora dele é o governo dele, né? Quem está puxando ele é o governo dele e as suas articulações, o seu desempenho, o seu perfil, né? Ele está se segurando. Está se segurando. Eu tenho observado, Adelor, um movimento que, em algumas bolhas que a gente observa, né? Mas tem uma bolha específica que tem feito um movimento, esse movimento que a gente chama de voto útil, né? Que eles chamam de voto útil,
Um eleitor que vota em Lula, por exemplo, mas que não quer votar num candidato do Bolsonaro aqui em Santa Catarina e acaba direcionando o seu voto para o Moisés. Então, ele transita, né, em alguns meios aí. Ele pega um pouquinho, uma fatiazinha ali do eleitor do Lula, pega né, o eleitor lá, a cultura toda, mas a questão do voto útil em Santa Catarina, que ninguém abraçou ainda, né? Pode agregar aí em alguma campanha para abraçar essa pauta. Eu vejo aqui que quem mais cresceu na pesquisa de agora, comparando com a pesquisa de agosto, quem mais cresceu foi o Jean Loureiro e o Jorginho Melo, foram os que mais cresceram. Depois o Décio Lima. O Jorginho, ligado com o Bolsonaro, né? A campanha de televisão estimulou isso, impulsionou, catapultou o Jorginho de volta para cima. O Décio Lima, pela vinculação com o Lula. Essa pesquisa pode ter pego um pedaço do efeito daquele comício do Lula em Florianópolis. O Lula tem 31% das intenções de voto. O Décio Lima aparece com metade disso, pouco menos que da metade disso. Então, se o eleitor do Lula migrar um pedaço mais para o Décio passa a disputar uma vaga no segundo turno. Porque esse quadro aqui de Criciúma também é um quadro, mais ou menos a situação que acontece no estado de Santa Catarina.